Eu proponho aqui que as startups o principal dínamo da economia digital. E a gente vê isso de diversas formas. Por exemplo, na criação de empregos. As novas empresas, as startups, principalmente aquelas que estão crescendo, são as principais criadoras de novos empregos no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, de 80% quase a 100% dos empregos líquidos são criados por empresas jovens, as startups. Essas são pesquisas, inclusive muitas que eu fiz na Kauffman Foundation, que é uma fundação nos Estados Unidos de apoio ao empreendedorismo. Nos países da OECD, né, que são os países desenvolvidos, especialmente na Europa e América do Norte, a média de criação de empregos das startups são aproximadamente 50% de todos os empregos. E no Brasil, pesquisa da Endeavor e da IBGE mostram que aproximadamente 50% dos novos empregos são criados pelas jovens empresas de alto crescimento. E essa é uma das formas que a gente vê a startup sendo um modelo principal, um motor principal na economia digital. A segunda forma que a gente vê isso é na criação de novos modelos de negócios e de tecnologias. Eu vou dar uma porção de exemplos aqui. Por exemplo, não foi a IBM que criou a revolução do computador pessoal, foi a Microsoft. Apesar da IBM ser, na época, a maior criadora de computadores, não foi ela que criou a revolução do computador pessoal. Não foi a Microsoft que criou a melhor ferramenta de busca na internet, foi o Google, na época uma jovem empresa. E não foi o Google que criou a melhor mídia social, foi o Facebook, uma startup na época. Tem diversos outros exemplos que eu tenho certeza que vocês conseguem imaginar, né? Não foi Barnes Noble ou a Leitura que criou o Amazon para vender livros online. Não foi a Hilton que criou um novo modelo de hospedagens, foi a startup Airbnb. Que falando isso, né, virou de capital aberto recentemente e no dia em que ela abriu capital, valia mais do que as 3 maiores corporações de hotelaria combinadas. Então, se combinar as 3 maiores corporações de hotelaria, o Airbnb valia mais que elas. Isso é importante a gente entender. Não vai ser o Facebook, nem o Google, nem o Amazon que vai criar as grandes inovações do futuro. Vão ser novas empresas, muitas delas acontecendo hoje e algumas, com certeza, nem existem ainda. Eu confesso que, quando veio essa pergunta inicial, né, de qual que é o motor, qual que é o papel das startups na economia digital, eu até tive dificuldade de entender. Eu moro aqui no Vale do Silício, trabalho aqui há anos, e no Vale do Silício as startups são praticamente sinônimo com a economia digital. Se falar de economia digital, é se falar de startups. Eu falei que as startups são o principal motor da economia digital. Mas é claro que um carro não tem só motor, né? Tem para-choque, tem estrada, tem gasolina, tem uma porção de outras coisas. Assim é o papel das startups na economia digital, né? Não são só elas a totalidade da economia digital. A gente tem e precisa de um ecossistema que inclui governos, grandes corporações, universidades, investidores, que também são todos fundamentais e cada um tem seu papel importante. Por exemplo, universidades e governos, com certeza, com frequência, são infraestrutura. Talvez aí uma analogia para as estradas. E a gente vê isso de diversas formas, né? O protocolo para a criação da internet foi inicialmente um projeto criado pelo governo. Quem criou esse protocolo foi 2 pessoas, um deles o Vint Cerf, que hoje está no Google. O algoritmo que está por trás da ferramenta de busca do Google foi inicialmente criado dentro de uma universidade e teve um financiamento da Fundação de Ciência dos Estados Unidos. Então, né, são um pouco dos governos, das universidades, papel fundamental de infraestrutura. As grandes corporações são essenciais no alcance de mercado. Elas têm uma distribuição enorme, muito maior que uma startup tem geralmente, e tem grandes possibilidades de colaboração e parceria aí. Claro, a gente precisa de diversas formas de combustíveis. Um deles é o capital, né, que vem dos investidores e também vem de grandes corporações. E é claro, todas essas organizações que eu mencionei podem também criar novas tecnologias, mas eu defendo aqui que o papel principal nesse aspecto vem das startups. Eu digo, inclusive, que as grandes empresas de tecnologia entendem isso muito bem, que muitas das inovações virão das novas empresas. Por exemplo, quando o Facebook precisou criar melhores aplicativos para fotos, mensagens, realidade virtual, eles compraram o Instagram, o WhatsApp e o Oculus, respectivamente. Três startups na época, né? Inclusive, o Instagram foi vendido por 1 bilhão
e na época tinha apenas 13 funcionários. As grandes empresas de tecnologia, né? Facebook, Google, Amazon, Microsoft, todas elas têm mais de 100 aquisições de startups, mais de 100 investimentos em startups. Elas entendem muito bem que a colaboração com as jovens empresas é essencial. Mas só as startups valem um combinado 3 trilhões de dólares globalmente. Além disso, quando a gente olha no mercado de tecnologia, 9 das 10 maiores empresas do mundo são de base tecnológica. Em 2008, costumava ser uma das 10 maiores empresas do mundo, era apenas a Microsoft. Agora, só tem uma empresa entre as 10 maiores do mundo que não é de tecnologia.